Bom dia, valentes do Altíssimo. Nesta manhã, a nossa meditação está em Efésios, capítulo 6. Vamos ler a partir do versículo 10, que diz assim: Finalmente, fortaleçam-se no Senhor e no seu forte poder. Vistam toda a armadura de Deus para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo. Pois a nossa luta não é contra seres humanos, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Por isso, vistam toda a armadura de Deus, para que possam resistir no dia mau e permanecer inabaláveis depois de terem feito tudo. Glória a Deus. Eu aconselho você a ler todo esse capítulo de Efésios 6, que fala de guerra espiritual. Estamos vivendo muito, né? Uma guerra espiritual. É notório, né, como nós temos passado por batalhas espirituais, né? No Brasil, fora do Brasil, na igreja, fora da igreja, há um levante maligno, uma perseguição espiritual muito grande, principalmente em cima dos cristãos. E é por isso que a palavra do Senhor nos adverte que nós devemos nos fortalecer no Senhor e na força do seu poder. Como podemos nos fortalecer no Senhor, amados? Lendo a palavra de Deus, praticando a palavra de Deus, meditando na palavra de Deus, orando, jejuando. É assim que a gente se fortalece. É assim que a gente se fortalece no Senhor. E na força do seu poder, no enchimento do Espírito Santo. É o Espírito Santo de Deus que tem poder e nos enche do poder de Deus para lutar contra as trevas. Precisamos despertar que nós não podemos continuar aqueles cristão meia tigela, né? Aqueles cristão meia boca, que vai na igreja de vez em quando, não tem compromisso com a igreja, não tem compromisso com Deus, não tem compromisso com a obra, não tem compromisso com o evangelho, e não dá. Esse tipo de cristão, ele envergonha o evangelho e ele é perseguido e é vencido pelo inimigo. Mas aquele que está no Senhor, revestido do poder de Deus, revestido da força do Senhor, esse vence o inimigo. Porque a própria palavra de Deus fala que nesse o inimigo não toca. Então nós precisamos acordar para essa batalha. Às vezes nós ficamos aí dormindo, né? Como diz o dizer popular, dormindo de touca. Outras vezes nós ficamos aí brigando uns com os outros. Às vezes tem contendas até mesmo dentro da igreja, contenda entre líderes, entre liderado, contenda entre irmãos, na família, entre marido e mulher, aquela confusão toda. E esquecemos que por trás dessas contendas, que por trás de tudo isso, há um espírito maligno incitando essas confusões. E a nossa batalha é exatamente contra esse espírito maligno, não é contra os irmãos, não é contra as pessoas que nós amamos. Aqui fala, vistam toda a armadura de Deus para poder ficar firme contra a cilada do diabo, pois a nossa luta não é contra os seres humanos, mas é contra principado, potestade, poderes das trevas. Então nós temos que compreender que o nosso inimigo, ele é espiritual e nós temos que lutar essa luta, lutar essa batalha no espírito e não na carne. Por isso que ele fala, vistam toda a armadura de Deus para poder ficar firme. Se nós não vestirmos a armadura de Deus, nós não vamos ficar firme. E qual é a armadura de Deus? Aqui fala, nós precisamos vestir a armadura de Deus, o capacete da salvação, que aponta, não é, para o próprio Cristo na mente. O escudo da fé, que é a palavra, que é a fé, que é a crença da palavra de Deus, que quando vem aquela seta maligna contra a nossa mente, nós combatemos pela fé que temos na palavra do Senhor. Então aqui fala toda a armadura que nós precisamos vestir, andar na verdade, colocar o cinto da verdade, vestir a couraça da justiça, calçar os pés, né, com a preparação do evangelho da paz, ficar firme, posicionado. Aqui fala que aquele que está vestido com a armadura de Deus, ele vai vencer. Fala bem claro, né? Que nós precisamos vestir a armadura de Deus para ficar firme contra a cilada do diabo, contra as ciladas do diabo. Ou seja, tem ciladas. Se precisa vestir essa armadura para ficar contra a cilada, aqui fala que nós vamos ter o quê? Cilada contra nós, né? Nós precisamos estar firme, né, no Senhor, porque se nós estivermos firmes no Senhor, vestido na armadura dele, cheio do poder dele, o inimigo pode fazer a cilada que ele quiser fazer, mas ele não vai nos vencer. Então seja firme, é batalha espiritual, é guerra. Abra os seus olhos, não é contra seu irmão, não é contra seu marido, sua esposa, não é contra os seus filhos, é contra o inimigo mesmo que nós estamos lutando. Por isso vamos nos revestir da armadura de Deus, vamos nos encher do poder do Espírito Santo de Deus e vamos vencer o inimigo. Amém? Que Deus abençoe você, que Deus abençoe sua casa, sua família, que Deus abençoe o Brasil e as nações. Pastora Vênia, Goiânia, Goiás.